Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais uma vez, Paizinho, sermos usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus nesta terça-feira, ainda terça-feira de Carnaval, neste dia 25 de fevereiro de 2020, nós estamos orando por todas estas pessoas que estão envolvidas nestas festividades, pois nós sabemos também que no meio destas pessoas existem muitas pessoas que fazem parte da plenitude dos gentios, que ainda têm de entrar, que estão aparentemente cegadas pelo diabo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, mas sendo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e aparentemente aos olhos carnais, quem não olha espiritualmente, estas pessoas ainda estão cegadas, mas nós que cremos, nós sabemos que o nosso Deus tem um propósito, que o nosso Deus, na vida de cada uma destas pessoas, que no momento de Deus, elas serão chamadas para o evangelho, elas receberão e confessarão o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passarão da qualidade de criatura, da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, em outras versões. Mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, é a vontade do nosso Deus que se cumpre, é a vontade de Deus, não é a vontade de sangue, nem de carne, nem de varão, mas é a vontade de Deus que se cumpre. No momento de Deus, estas pessoas vão ser chamadas, vão ser incomodadas, vão ser trazidas para o Evangelho, vão passar a andar em novidade de vida como nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje nós também queremos orar, Pai, pela sua igreja perseguida naqueles 50 países, que constantemente listamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor naqueles 50 países, que eu praticamente diariamente ao orar listo todos eles, a sua igreja perseguida naqueles 50 países, a sua plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem naqueles 50 países e em todos os países do mundo, pois nós sabemos que a perseguição do Evangelho de Cristo ela é mundial, e nós queremos também orar por todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, através da Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, onde nós formamos o corpo de Cristo espiritual, onde nós ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, e nós oramos por todas as pessoas que têm um ente querido, ou que se encontram enfermas, acamadas, num leito de hospital, e por aquelas para as quais os médicos já disseram que não tem jeito, mas o médico dos médicos diz que para Deus nada é impossível. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Portanto, se o médico disse que não tem mais jeito, ele mostra que já se esgotaram todas as condições, todas as possibilidades da medicina. Mas para o médico dos médicos, para Deus, nada é impossível. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Nós vamos ver hoje que a fé de dois homens, nós vamos ver duas passagens bíblicas em que a fé de dois homens curou, libertou da prisão dos demônios a sua ente querida, os seus entes queridos. Portanto, nós vamos ver nestas passagens que também pela nossa fé, pela nossa intercessão, nós que somos servos de Deus, nós que já passamos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, nós que colocamos a nossa fé em ação através da nossa fé, amados,
nossos entes queridos, as pessoas que têm um ente querido acamado, enfermo no hospital, no leito de hospital, e até mesmo as pessoas que têm um ente querido para o qual o médico diz que não tem mais jeito. Coloca a sua fé em ação, pois hoje nós vamos ver duas passagens em que as pessoas colocando a sua fé em ação, um livrou a sua ente querida, a sua filha da morte, ela ressuscitou, e o outro livrou o seu servo que estava grandemente doente, atormentado. Portanto, vamos começar em Lucas capítulo 7, dos versículos 1 em diante, o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o seu Senhor Jesus. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Portanto, o centurião, ele tinha soldados a serviço deles. Ele, ouvindo que Jesus entrara em Cafarnaum, pediu a um dos judeus, enviou a alguns dos judeus para que viesse e curasse o seu servo, que ele muito estimava. E este homem, este centurião, ele coloca a sua fé em ação, ele dá uma demonstração de fé ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se surpreende. Portanto, vejamos. E quando, Lucas 7:3, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes concedas isto, olha só, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só, o centurião falando, mandou falar para Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda que julguei digno de ir ter contigo, dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Portanto, ele se achou indigno de até ele ter com Jesus. Por isso, ele enviou pessoas para falarem com Jesus. E ele diz, manda, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele estava sujeito à autoridade, ele tinha pessoas sujeitas também à autoridade dele. E tenho soldados sobre o meu poder, sobre o meu comando. E digo a este, vai, e ele vai. E outra vez, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Portanto, ele demonstra que o quê? Que a ordem é dada no mundo espiritual, que ele conhecia, ele sabia que Jesus tinha poder no mundo espiritual, amados. Olha só a sabedoria deste homem. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos, porém, que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Portanto, o centurião deu uma demonstração imensa de fé, amados. Olha só a fé, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Agora nós vamos ver também sobre a filha de Jairo. Portanto, vejamos Lucas capítulo 8, versículos 47 em diante, 48 em diante. Então, estando ele ainda falando, chegou, vamos voltar ao capítulo 40, Lucas capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, olha só, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus,
rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ele já sabia que eu tinha tocado, mas ele queria que a mulher desse a demonstração de fé dela. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É tudo pela fé, amados. É tudo pela manifestação da fé. Estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes ao mestre, falando com Jairo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Ou seja, Jairo, coloque a sua fé em ação e ela será salva. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pela sua fé, a sua filha já está salva e já está curada. E entrando ele na casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Ela já estava morta, o espírito voltou. E logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Portanto, Jairo também usou a sua fé para ressuscitar, para que Jesus ressuscitasse a sua filha e, consequentemente, a curasse daquela enfermidade. Nós estamos parando aqui por causa da hora. A paz de Cristo para todos. A nossa fé, a sua fé cura o enfermo doente. A paz de Cristo para todos, em nome de